Gente, pode passar. Vamos combinar aqui um negócio. Toda vez que eu fizer assim, pode passar. Tá bom? Isso. Olha só. Existe um negócio que é muito peculiar dos nossos dias. Tá bom? Não tem muito a ver só com a geração nossa aqui, tá? De adolescentes e jovens. Isso tem a ver com a nossa era, tá bom? O momento em que a gente vive. Talvez muito pelas circunstâncias, né, históricas, e também com toda a questão da globalização, né, as pessoas, assim, na maioria das vezes hoje, tem muita dificuldade de entrar de cabeça em alguma coisa, assim, entendeu? Assim, de cara, recebeu uma notícia ou recebeu um convite e, pô, é isso mesmo, e mergulha com tudo. Eu não sei você, eu não sou assim. Eu passo por uma fase de análise, né, de pensar um pouquinho, às vezes até de desconfiar. Isso é um negócio que está presente na nossa geração, na nossa época, no nosso contexto. As pessoas, assim, na maioria das vezes, não tem muita facilidade com esse negócio de receber um convite e mergulhar de cabeça naquilo, sem antes analisar. Antes, as pessoas viam um projeto, alguma coisa assim, e mergulhavam. Agora, primeiro gera uma certa desconfiança, as pessoas querem saber tudo, né? Até o resultado as pessoas já querem saber, né? Cara, mas não tem como saber o resultado sem antes fazer, mas as pessoas querem os detalhes das coisas. Nós queremos, nós somos assim hoje. Quando as pessoas enxergam algo que pode, assim, então, parecer promissor, né? Aí elas resolvem investir. Então, nós somos assim, ou pelo menos a maioria de nós. E tá tudo certo ser assim, não tem problema. Na verdade, a gente tem que ser assim, a gente tem que investigar as coisas antes de mergulhar nelas. É bom, até o cristianismo. É bom você procurar saber, é bom você ter curiosidade, ok? É bom isso. Faz parte. Quanto mais você mergulha, mais você acha, né? Mais você se envolve, mais você descobre. Então, nós fazemos parte dessa geração. E eu vejo pontos positivos, também vejo pontos negativos, mas não vem ao caso agora. A questão é que eu sei que muitos de vocês talvez estejam passando por esse processo em relação às células, em relação a tudo isso que a gente tem falado aqui ao longo desse mês. Eu percebo, às vezes no olhar, às vezes uma pergunta de corredor: que negócio é esse, Pedro? Como é que é esse negócio? Vem, né, aquela pergunta: mas vale a pena esse negócio? Tal. A questão, gente, é muito simples, tá bom? Eu fico assim, e eu quero gastar um tempinho de novo aqui para esclarecer a filosofia do nosso projeto. Bom, se você não veio na semana retrasada, em que eu abordei de uma forma bem específica isso, eu quero gastar de novo um tempinho aqui. A questão é que nós precisamos resgatar, ou na verdade responder, a essência da igreja primitiva. Tá bom? Eu falei momentos antes aqui com algumas pessoas que vão fazer parte da linha aí de frente, os facilitadores da célula, e eu abri meu coração e eu quero fazer isso de novo aqui. Eu tenho, particularmente, porque eu tenho passado por uma fase assim, aqueles que me conhecem mais próximos, que eu troco ideia e tal, talvez estejam percebendo isso, mas eu tenho passado por uma fase de inquietação na minha mente, no meu coração, em relação ao verdadeiro cristianismo. Tá bom? Eu tenho passado por isso. Eu de fato acho que Deus me fez passar por uma fase de releitura do livro de Atos e parar principalmente no capítulo 2, onde eu percebo, eu vejo, e se você ler, você vai ver, não precisa de muita explicação para isso, você vai ver uma igreja extremamente integral. Bom, acho que essa é a palavra, integral. Elas
a igreja se preocupava com o ensino, se preocupava em ouvir os apóstolos, mas a igreja também se preocupava com a vida uns dos outros. E quando eu faço uma ponte daquela época para hoje, gente, eu não sei vocês, mas eu não vejo uma igreja preocupada uns com os outros. Eu falei um pouquinho aqui antes a respeito de algo, alguns de vocês aqui já tenham estudado aí o iluminismo, né? Mas a nossa, sim, muito do que a gente vive hoje tem reflexo do iluminismo, que individualizou, né? Deu ênfase ao indivíduo, entre outras características, ok? Mas essa é muito marcante, e o cristianismo, principalmente ocidental, da nossa época, incorporou esse negócio. Então, não, eu presto o meu culto, é o meu Deus, é a minha vida. Mas se você abrir a Bíblia, você não vai se deparar com esse tipo de cristianismo. Em alguns momentos, Deus separou alguém, mas sempre com o objetivo de alcançar um povo, sempre com o objetivo de formar uma comunidade. Aliás, se nós olharmos para o próprio Deus, Ele é uma comunidade. Ele interage com o Filho, com o Espírito Santo, formando uma comunidade perfeita. Então, gente, eu estou muito inquieto com esse negócio de, às vezes, eu vou num culto e aí a música não me agrada. E aí eu saio, aquela música, não gostei daquela música. Desculpa a palavra, se o Will quiser tirar isso depois, dane-se se você não gostou da música ou se eu não gostei da música. Dane-se se eu não gostei de quem pregou, ou se você não gostou de quem pregou. Mas pensa aí se às vezes não é o que a gente vive. Em outras palavras, nós estamos lidando com aquilo que nós chamamos de evangelho, ou comunidade, mais numa perspectiva que me agrade, do que numa perspectiva de um movimento meu sendo feito em direção a um Deus que me resgatou. E aí, a consequência disso tem sido, a consequência dessa leitura equivocada a respeito do que é ser igreja, cristão, crente, seja a palavra que você quiser usar, a leitura equivocada disso tem se desdobrado na forma como a igreja tem vivido. E aí, nós precisamos olhar para a igreja primitiva e resgatar algumas essências. Nós precisamos fazer isso. Sabe por quê, gente? Porque senão a gente está brincando de qualquer coisa, menos sendo igreja. Eu, há 3 semanas atrás, levantei a questão aqui para deixar uma pulga atrás da orelha, né? De um colega nosso, de um irmão nosso, que andava quilômetros para ir para o trabalho, e eu não sabia disso. Então, eu estou me incluindo nesse processo, ok? Eu não sabia disso. Mas foi só, olha só como as coisas são, foi só a gente começar a falar desse negócio, que algumas coisas começaram a acontecer. Né? O João ganhou uma bicicleta com o Nicolas. Glória a Deus por isso. Se você der uma olhada no WhatsApp, algumas pessoas têm falado das suas necessidades, e logo vem outra e supre as necessidades. E isso é ser igreja, ok? Essa é uma essência do que é ser igreja. Está vendo? Não se limita a isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Não se limita. Tiago, na sua carta, ele dá ênfase a isso. Olha, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas a gente precisa possibilitar esse negócio. E ninguém é praticante da palavra sozinho. Ninguém é. Deus é tão perfeito que só tem como a gente praticar a palavra em comunidade, para a gente não correr o risco de ser orgulhoso. Quando a gente começa a praticar a palavra sozinho, a gente começa a cair no alto engano do orgulho e do merecimento. Quando a gente pratica a palavra em comunidade, a gente cresce, porque é para ser desse jeito. Então, mais uma vez eu quero enfatizar a filosofia do nosso projeto. Resgatar comunhão, que não dá para acontecer aos sábados aqui. Okay? Não dá. Resgatar comunhão.
e ao mesmo tempo possibilitar a efetividade da missão. Porque ser missional é um negócio que Deus planejou na beleza da santidade, da glória dele, para que todos aqueles que se rendam ao Evangelho tenham o privilégio, não é a responsabilidade, tenham o privilégio de participar. Em nome de Jesus, vocês vão vivenciar isso na prática. E aí vocês vão me falar, eu já pude vivenciar isso algumas vezes, talvez alguns de vocês também. Não existe, assim, dentro de todas as coisas que o cristianismo nos traz, de beleza, de, assim, coisas surreais, fantásticas, se a gente pode destacar algum, é o fato da gente conseguir, ou da nossa vida, servir como ponte entre uma pessoa e o Evangelho. Alguém se rendeu ao Evangelho de Jesus passando por mim. Esse negócio é um negócio assim, fantástico. Fantástico. Vocês vão ver, lembra, vocês fazem parte, nós fazemos parte de uma geração desconfiada, ok? Então eu vou lançar um desafio para vocês. Participe, seja agente missional na vida de alguém. A sua forma de caminhada cristã nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Veja a vida de alguém sendo alcançada pela notícia maravilhosa do Evangelho, através da sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Então, a gente precisa resgatar algumas coisas. E o nosso projeto, que até essa semana ainda é um projeto, bom, a gente ainda está pensando, conversando, resolvendo coisas, mas a partir da próxima semana, a gente ainda vai ter algumas coisas hoje que vai lançar isso melhor, vai deixar de ser um projeto, vai passar a ser algo real, tá bom? E a gente está usando isso como uma forma, uma ferramenta, ok? Uma ferramenta para a gente conseguir resgatar essa coisa do cuidado, da intimidade, da comunhão uns com os outros, e também uma possibilidade efetiva para você ser missional, para você convidar alguém para ir na casa de uma pessoa, ou vai ser a sua própria casa, ou na casa onde a sua célula está funcionando, tá? E hoje, no contexto que a gente vive, não tem nada de errado nisso, tá bom? Nada de errado nisso. É mais fácil alguém aceitar um convite seu para ir numa casa do que para vir na igreja. É uma ferramenta, é uma estratégia. E o que vai estar acontecendo lá naquela casa? Igreja. Uma igreja. Então é uma estratégia, ok? E participe disso. E aí, você precisa fazer essa pergunta aí: será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu sinceramente, eu fico imaginando, eu tenho imaginado isso assim. Isso não está na Bíblia, tá bom? Então, coisa da minha cabeça, de imaginação quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo todo esse contexto. Eu sinceramente acho que Paulo, Pedro, essa galera está olhando para a gente assim, eles ficam assim conversando: cara, olha lá como que esses caras estão sendo igreja. E aí chama Jesus: Senhor, os caras não se conhecem, olha lá. Eles sentam do lado dele todo domingo, todo sábado, não conhecem. Mas não é possível, Jesus. Eu sinceramente acho que esse negócio acontece. Eu acho que o pai chama Jesus e fala: meu filho, vem cá. Não era nada daquilo ali que era para acontecer. Por que eles se reúnem, cada um sozinho lá? Eles estão juntos, mas na verdade todo mundo sozinho. E ninguém conhece ninguém. Então, eu quero que você interaja com essa pergunta aí: será que vale a pena participar disso? E aí, eu quero responder essa pergunta com base, ou tendo como base, 1 Coríntios 15. Eu não vou ler a narrativa toda, é grande, é uma parte de uma carta de Paulo aos Coríntios, grande. Mas Paulo, ele escreve essa carta para encorajar a galera lá, a turma daquela igreja, a se envolver com a igreja firmemente. Bom? Firmemente. O que estava acontecendo? O que estava
estava rolando? A turma estava perdendo a essência do Evangelho. Eles estavam começando a ser influenciados muito pelo meio em que eles viviam, pela cultura em que cercavam. E um parênteses aqui, algo muito parecido com o que a gente está vivendo, não é mesmo? Todo esse questionamento que eu estou levantando a respeito de ser igreja hoje, se a gente olhar para a nossa cultura, é exatamente o que acontece na nossa cultura. Cada um pensa no seu próprio umbigo. Quando muito, eu me preocupo com alguém da minha família, assim. Quando muito, eu me preocupo com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Quando muito, porque nem isso mais a gente está vendo. A gente vive uma sociedade egoísta, e esse negócio tem refletido dentro da igreja. Muito que a igreja de Corinto estava vivendo. A cultura estava entrando na igreja. E aí Paulo teve que mandar uma carta lá para a galera. Para quê? Para encorajar eles a responder essa pergunta aqui. Será que vale a pena continuar vivendo esse projeto de vida? Esse projeto de vida que começou, como a gente viu lá em Atos 2. Será que vale a pena isso? Então, eu queria responder isso dentro de 3 possibilidades aqui. Do porquê que é que vale a pena se envolver com isso. Tá bom? Primeiro, vale a pena porque diz respeito a algo que é eterno. Diz respeito a algo que é eterno. A gente tem dificuldade para lidar com isso. Eternidade. Porque isso está muito longe do nosso alcance. Pense em alguma coisa eterna. Você vai tentar achar um ponto final na sua cabeça. Eu já até parei de pensar assim, o que é eterno? Porque eu não consigo. Eu sempre tento, não é. Não, é eterno. Olha só o que Paulo fala para aquela turma lá. Vocês querem continuar investindo a vida de vocês no hoje, no que vocês estão vivendo hoje? E é a mesma coisa que fala para a gente hoje. Olha só, se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, ou seja, se nós estamos aqui reunindo todo sábado, ou até mesmo começar a reunir em casas também e tal, mas porque a nossa esperança em Cristo, com o envolvimento nisso aqui tudo, tem a ver com respostas ou questões a serem resolvidas nessa vida aqui apenas. Paulo fala assim: vocês são dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. O texto original traz uma ideia de pena. Eu não sei vocês, eu detesto que alguém tenha pena de mim. Pena é diferente de misericórdia, ok? Pena é aquela ideia assim, coitado dele, velho. E Paulo está falando assim, cara, se vocês têm esperança em Jesus apenas para essa vida, coitado de vocês. Coitado de vocês. E aí ele fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. O Evangelho diz respeito a algo que é eterno. E presta atenção no que eu vou dizer, nada além disso é eterno. Nenhum projeto, nenhum sonho. Se existe algo que nós devemos nos envolver na certeza de que não vai ter fim, é com a igreja de Jesus Cristo. Presta atenção no que eu falei. A igreja de Jesus Cristo. Não é apenas Jesus Cristo. Porque não existe na perspectiva bíblica a ideia de se envolver com Jesus sem se envolver com a noiva dele. Então, vale a pena fazer parte disso. Tudo que eu e você investirmos nessa vida, coisas boas, coisas importantes, que inevitavelmente nós vamos investir, inevitavelmente também elas vão acabar. Vai ter um fim, vai ter um ponto final. Profissão, dinheiro, família, seu currículo, tudo isso vai ter um fim. Mas a igreja, o corpo de Jesus vai prevalecer. E Paulo está encorajando essa galera lá, gente, invistam a vida de vocês nesse projeto. Vale a pena, porque é eterno.
Mas não apenas isso, vale a pena também, porque diz respeito a uma notícia de esperança. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer. O momento em que a gente está vivendo é um momento, assim, de Deus para a propagação do Evangelho. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão sem esperança. Liga a televisão, olha na internet, as entrevistas, o que as pessoas estão falando. As pessoas estão sem esperança. Mas o Evangelho diz respeito a algo, a uma notícia de esperança. Olha só o que Paulo continua falando. Depois que ele fala da ressurreição de Jesus, que é para investir nisso, que vale a pena, porque é algo que é eterno. Ele diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E ele continua mais para o final do capítulo 15. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O Evangelho é uma notícia de esperança. É uma notícia de um Deus que um dia vai colocar ponto final em toda a desgraça, em todas as lágrimas. Quando eu converso com alguém, eu gosto de conversar com alguém que diz não crer em nada, que diz não crer em Deus, mas também em nada, ou diz crer num ser cósmico, tal, não sei o quê. A minha pergunta é: aonde você agarra a sua esperança nisso? Porque não existe outra notícia de esperança além do Evangelho. De que não depende de nós, não é por merecimento meu. Eu não sei vocês, okay? Mas se fosse por merecimento meu, eu estava lascado. Já era. Mas aí quando eu ouço que não é por merecimento meu, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus já fez, se entregando por mim. E aí a notícia continua ainda, fala: e esse mesmo Deus que morreu por você, que ressuscitou, vai voltar um dia para fazer você viver eternamente uma vida perfeita, longe de desgraça, criação restaurada. Cara, eu não sei você, mas meu coração não se enche de esperança. E aí eu falo: não tem outra coisa em que eu possa investir. Não existe outro projeto em que eu possa me envolver, a não ser na igreja de Jesus, no Evangelho. É a única coisa que me dá esperança. A única coisa que me dá esperança. E aí, completando isso, por último aqui, é também algo que vale a pena de ser envolvido por nós, por você, porque diz respeito a algo que não será derrotada, mesmo na presente era má. Esse é um detalhe impressionante da igreja. Ela não vai ser derrotada. Presta atenção nisso. Na presente era, a igreja não será derrotada. Nunca. Nunca. E não foi porque Paulo disse. Jesus disse isso. Jesus, certa vez, ele estava trocando uma ideia lá com os discípulos dele. E aí, Isa, passa aí, por favor. E aí, ele estava trocando uma ideia com os discípulos e ele perguntou: quem que vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro faz uma declaração. Pedro fala assim: você é o Filho do Deus vivo, o Messias. E aí Jesus fala com Pedro: você falou corretamente, e isso não veio de você. Você falou isso porque o Pai colocou isso no seu coração para você dizer: eu sou isso mesmo. Pedro faz uma declaração: você é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.
Só um parênteses aqui, tá bom? A Igreja Católica Apostólica Romana, para a Igreja Católica Apostólica Romana, Pedro foi o primeiro Papa. Ok? Por causa dessa declaração de Jesus aqui. Só que, se a gente analisar, é importante eu falar isso, tá bom? Se a gente analisar o contexto original do texto bíblico, o termo grego que aparece lá, porque para a Igreja Católica Romana, imagina um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro dá essa declaração, e aí é como se Jesus virasse para Pedro nessa hora aqui e fizesse assim: imagina que Pedro está aqui e eu sou Jesus. É como se Jesus falasse assim, Pedro declarou quem Jesus era, e aí Jesus disse assim: então eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Mas se a gente for analisar o contexto do texto original grego, o desdobramento verbal lá do texto, traz uma ideia muito mais possível de Jesus ter feito o seguinte: Pedro declarou, Jesus concordou com Pedro, disse: Pedro, foi o Pai que te orientou a dizer isso, revelou a você quem eu sou, então eu digo que você é Pedro. E Jesus fez assim: e sobre essa pedra, eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe por que a igreja não vai ser destruída? Nunca. Por causa dessa declaração de Jesus. A minha igreja vai prevalecer. Quando? Sempre. Na presente era e por toda a eternidade. Eu não sei como você consegue imaginar Jesus ressurreto, sentado num monte com 11 discípulos. Não faça leitura disso hoje, tá bom? Dentro do que a gente tem hoje, de tecnologia e tudo mais e tal. Imagina Jesus lá no primeiro século, com 11 homens sentados num monte, orientando, na verdade, responsabilizando aqueles 11 homens a saírem dali e irem por todo mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Mais uma vez, pense nisso, não no que a gente tem hoje. Jesus, 11 homens, no primeiro século, sem tecnologia, e a questão é: deu certo. Sabe por que deu certo? Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, nada vai derrotá-la, nada vai derrotá-la. Eu quero trazer um negócio para gerar curiosidade na sua mente. Passa aí para mim isso. Todos esses movimentos, todos esses homens, todos os reinos passaram. O movimento hippie nasceu, juntou multidões, criou uma filosofia, passou. O movimento punk nasceu, passou. E vários outros reinos, impérios se levantaram, inclusive contra a igreja. Nero, um imperador maluco que matava cristão. E aí você pode pensar no Estado Islâmico que corta a cabeça de cristão. A questão é: tudo isso vai passar, como já passou, e a igreja vai permanecer. Porque Jesus um dia disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, eu queria fazer uma pergunta a você: vale a pena se envolver com isso? Para mim vale. É o que eu mais quero para a minha vida. Tudo que estiver relacionado com a igreja de Jesus Cristo, eu quero me envolver. Porque nada vai parar. Nem um rei, nem um governo, nem uma ameaça
tudo vai passar. E a igreja vai continuar avançando até o dia que Jesus voltar. E eu não quero estar fora desse time, não. Eu quero fazer parte disso. Então, o que a gente está lançando, o nosso projeto das células, e eu não sei se você já percebeu isso, porque não é coincidência, é o Espírito Santo agindo. Já começou a agir. Só da gente começar a falar, as pessoas já têm se importado mais umas com as outras. A gente já está conhecendo mais uns aos outros. Imagine isso funcionando efetivamente. Então, eu quero primeiro dizer algo. Vai requerer de vocês. Ok? É um desafio. Vai requerer de vocês coragem, disposição. Disposição. Mas não esqueçam dessa última palavra minha nessa série. Não é em vão. O apóstolo Paulo termina dizendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é em vão. Então se envolvam.